Bom, vamos nós. Hoje eu vou falar sobre como receber aluguel todos os meses sem possuir imóvel. Sim, é possível. Meu nome é Zolair Varjão. Eu criei esse canal para difundir um pouco mais de conhecimento sobre educação financeira, finanças, investimentos e, não menos importante, mudança de mentalidade. Mas antes vamos com um provérbio que diz o seguinte: sonhos têm mais a ver com possibilidade do que com probabilidades. Todo mundo almeja ser rico, todo mundo tem esse desejo, mas não é sobre querer, é sobre empregar o esforço necessário para conseguir. Muitas vezes a dificuldade de conseguir faz com que você não empregue o esforço necessário. É necessário você vencer a si mesmo e trabalhar duro. Vencer a si mesmo no sentido que você tem que viver abaixo do que você ganha. Você tem que vencer os seus desejos, vencer os seus erros, vencer os seus vícios. É sobre superar-se. Supere-se e surpreenda-se. E a pergunta volta: como receber aluguel todos os meses sem possuir imóvel? E a resposta é: investindo em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são cotas partes em investimentos no setor imobiliário. São um grupo de pessoas que compram cotas partes de investimentos no setor imobiliário. Esse fundo imobiliário ele é administrado por um gestor especializado que procura os melhores investimentos para aumentar a rentabilidade dos seus investidores. Os 5 tipos de fundos imobiliários que existem são fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de fundos imobiliários híbridos e fundos imobiliários de desenvolvimento. Os fundos de tijolos investem em imóveis reais, imóveis físicos para alugar. Investem em escritórios, indústrias, galpões logísticos, shopping centers, farmácias, hospitais, hotéis, escolas, agências bancárias. Investindo em fundos imobiliários, você consegue uma rentabilidade de 0,8, 0,9, 1%, 1,1% ao mês. Parece pouco, mas isso no longo prazo faz toda a diferença. Todo crescimento demanda reinvestimento. Se você tiver o hábito e a disciplina de poupar todos os meses, isso no longo prazo fará toda a diferença. Tem fundos imobiliários que custam R$10, tem fundos imobiliários que custam R$50, tem de todo preço, né? Tem uma variedade enorme. É só dar uma pesquisada, estudar um pouquinho e investir pensando no longo prazo. O que vai fazer a diferença é o longo prazo, deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. Um exemplo de um fundo de tijolo é o XPLG11, que atua no segmento de galpões, logísticas e indústrias, ou seja, ele pega o dinheiro dessas cotas partes que a gente investe e constrói galpões, indústrias e galpões para logística. E com o aluguel recebido, ele nos paga. Nos últimos 12 meses, o XPLG11 pagou 7,8% para cada cota. O XPLG11 tem mais de 300 mil cotistas. Fundos imobiliários é um investimento que vem se popularizando com o tempo. É ótimo para quem está iniciando, porque é renda variável, mas ela não oscila tanto comparado com ações. O XPLG11 possui imóveis alugados em vários estados do país, como Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Fundos imobiliários são uma ótima oportunidade para quem quer começar a investir em renda variável, porque oscila muito pouco o preço da ação e você pode receber dividendos mensalmente, né? A principal característica dos fundos imobiliários é pagar dividendos mensalmente. Então você reforça o hábito de poupar todos os meses e investe. Sinta, a intenção desse vídeo é fazer você despertar para essa gama de possibilidades, fugir da poupança e aumentar a sua rentabilidade, aumentar os seus ganhos e gradativamente construir riqueza, por que não? Um outro exemplo de fundos imobiliários são os fundos de papéis, que investem em renda fixa. É isso mesmo, é renda variável que investe em renda fixa voltado para o mercado imobiliário. Investem em CRIs, LCI. CRIs são certificados recebíveis imobiliários. LCI são letras de crédito imobiliário. Um exemplo muito conhecido de fundos imobiliários de papéis é o MXRF11. É um fundo imobiliário que está pagando 1% ao mês, tem mais de 800 mil cotistas, como eu disse. Fundos imobiliários vêm se popularizando cada vez mais. O MXRF11 é administrado pela XP. A XP é a maior corretora do país, é a que tem mais investidores. Os investidores
mais abonados, vamos dizer assim. O MXRF11 hoje está na casa de 10,70, ou seja, está muito acessível. Essa é uma das vantagens dos fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário muito acessível e você consegue obter 1% ao mês com um baixo investimento, ou seja, qualquer pessoa pode comprar, é extremamente acessível. Então é bom você ir se acostumando a receber esses dividendos e desenvolver o hábito de poupar todos os meses, desenvolver o hábito de reinvestir esse valor e com a mentalidade de construir riqueza no longo prazo. Dinheiro fácil é miragem. Quem dorme milionário e acorda milionário sem trabalhar é filho de milionário. Então bora trabalhar, bora investir. Só existem duas maneiras de enricar: investir ou empreender. E para empreender a gente precisa investir, poupar e investir. Então não subestime o poder que um pouquinho a cada mês pode fazer. Um exemplo de fundos imobiliários que investem em fundos imobiliários é o BCFF11. É administrado pela BTG Pactual, ou seja, uma empresa extremamente renomada e especializada que procura investir em fundos imobiliários que obtenham a maior rentabilidade possível para os seus acionistas. Falando um pouco das vantagens de se investir em fundos imobiliários comparado a ter um imóvel físico. Uma das grandes vantagens é a acessibilidade. É muito acessível. Tem fundo hoje a partir de R$10. Então, a partir de R$10 você consegue investir e ganhar 1% ao mês. É pouco? Sim. Mas se você tiver a disciplina de poupar mês a mês, de aportar mês a mês, de separar 10% da sua renda e no longo prazo continuar investindo, você vai ver que esse dinheiro vai se multiplicando. Primeiro você recebe alguns centavos de dividendos e conforme você for aumentando o seu aporte e reinvestindo os dividendos, você vai ver que o seu patrimônio vai encorpando. É sobre constância, é sobre manter a disciplina de poupar. Todo crescimento demanda reinvestimento. Então o que você não pode fazer é parar de investir, é constância. Mantenha a constância de poupar 10% da sua renda no longo prazo, um prazo de 15, 20, de 30 anos, e você vai ver que faz toda a diferença. É muito tempo? É, mas o tempo passa de todo jeito. Se você investir, passa. Se você não investir, passa. Eu sou servidor público, tenho 14 anos de serviço público e passei 12 anos meio que estacionado. Eu nunca fiz parte do time de futebol dos Estouradinhos Futebol Clube, mas também nunca fui muito organizado. Nos últimos 4 anos eu comecei a estudar sobre educação financeira, nos últimos 2 eu comecei a investir e a mentalidade de longo prazo, e eu quero fazer em 18 o que eu não fiz em 14. Então esse pouquinho a cada mês, esses 10% a cada mês que no longo prazo fará toda a diferença. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários em relação a ter um imóvel físico é a liquidez. No caso, uma alta liquidez. Liquidez é conversão em dinheiro. Então esses fundos imobiliários são negociados na bolsa todos os dias. Então, no momento que você quiser converter esse fundo imobiliário em dinheiro, é só acionar lá a opção venda e vender. Lembrando que a ação ou fundo imobiliário é para comprar e segurar para sempre. A gente vai vender numa eventual necessidade. Tem 2 anos que eu coloquei essa casa à venda e minha intenção é, assim que vender, eu aportar todo esse valor em renda variável, tanto em ações como em fundos imobiliários. O que não dá é para continuar perdendo para a poupança. O meu imóvel físico lá está perdendo para a poupança. E fora a eventual dor de cabeça que você possa ter com o inquilino. Investindo em fundos imobiliários, você também tem inquilinos, mas quem gerencia essa questão é o administrador, que é um gestor especializado, e as empresas têm potencial de pagamento. A vacância desses imóveis geralmente é muito baixa, fica em torno de 3, 4, 5%, então não tem errada. Outra vantagem dos fundos imobiliários é a diversificação. Eu tenho imóvel lá alugado por R$600, um único imóvel. Uma eventual saída do inquilino, eu perco toda a minha renda. Com esses R$150 mil do imóvel, do valor do imóvel, eu poderia investir em 5, 6, 8 fundos imobiliários e estaria diversificando. O nível de vacância, como eu disse, é muito baixo, fica abaixo de 5% geralmente. Então, quando sai um, questão de tempo entra outro e nos outros 7 está tudo ocupado. Então, é muito vantajoso nesse sentido. Onde comprar então esses tais fundos imobiliários? Aí é você partir para os bancos digitais. O Banco Inter é uma ótima opção,
tem uma plataforma muito simples, muito responsiva, muito intuitiva. Tem também a corretora Rico, que é muito segura, tanto a Rico como o Banco Inter não tem taxas, ao contrário da XP. A XP já é para investidores mais abonados. É seguro investir em fundos imobiliários? É seguro investir em renda variável? É seguro investir em renda fixa? Sim, é seguro. A questão, quando você não sabe uma coisa, não é ter medo, e sim aprender. Infelizmente, o que falta aí é disposição para aprender, é vontade de aprender. Não falta conhecimento, não falta informação, o que falta é disposição para aprender. Tem essa sede de saber, tem essa sede de aprender, e nunca faltará um professor. Para quem quer aprender, nunca falta professor. Se você chegou até o final desse vídeo, curte a página, segue o canal. Tem muita gente precisando despertar sobre educação financeira, sobre investimentos e sobre mudança de mentalidade. É muito importante. Antes de virar a chave financeira, você tem que virar a chave no sentido de mudar sua mentalidade. Você precisa melhorar. Melhore para ver a sua vida melhorar. É óbvio, mas é real.